Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui, este momento, Ele te sustentou. Se ainda podemos respirar, dê graças ao Senhor. Principalmente nesse momento, onde o respirar está sendo uma coisa muito atacada. Vocês podem pensar o quê? Vamos lembrar um pouquinho de Gênesis. E o Senhor fez o barro, moldou, fez o homem e soprou o fôlego de vida nas narinas dele. E nós estamos hoje vivendo justamente o que? A falta de fôlego, né? A gente está falando sim do que nós estamos passando quando nós não estamos faltando fôlego pela ansiedade, né? E a gente fica ansiosos e nos falta ar e nos dá a situação, cisma, né? De que estamos sem ar. Então respira e agradeça a Deus. Respira e agradeça ao Senhor, porque até aqui Ele te sustentou. Amém? E eu queria que vocês abrissem em João 10, 22, a incredulidade dos judeus. E começa assim a palavra, eu já vou entrar direto, que ela é uma palavra extensa. E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão, rodeando, pois, os judeus, e disseram: Até quando terás nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, ninguém poderá arrebatá-la da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Vou parar por aqui, depois eu continuo. Então o Senhor Jesus aqui fala assim, os judeus chegam e falam assim, já que tu é Jesus, por que a nossa alma está suspensa? Por que a gente já não está na glória? Por que nós já não temos, né, tudo que foi prometido, né? Já estávamos no leito, no beijo de Abraão, no paraíso. Era isso que nós queríamos, é isso que a nossa alma, né? Por mais que a gente fala que duvide, é isso que a gente quer. É muito notório a gente ver as pessoas falando que não acreditam em Deus, mas falam que acredita que tem inferno, que tem céu. Ei, existem céus, existem, né, mais de um céu. Alguns teólogos falam que tem até o terceiro céu. E nesse meio termo temos os principados e potestades. E naquele tempo não era diferente. Eles sabiam que existiam. Então eles falam, se você é Jesus, como você mesmo tem dito, por que nossas almas estão suspensas? Então nos diz abertamente, né? Até quando isso será? Até quando nós iremos para a glória, né? Até quando, qual dia, qual, né, momento nós iremos? E Jesus sabiamente responde, eu já tenho dito e não credes. Né? Jesus tinha dado vários sinais de que ele ia para a glória e voltaria, que a gente teria que passar algumas coisas, que ele faria obras, mas nós faríamos obras maiores do que ele. Então, para quem não acredita nos profetas, é uma boa lembrança, né? Que a gente também tem o poder de fazer milagres. E ele fala, mas do que adianta se eu disser, já que eu faço obras em nome do meu Pai, em nome de Deus, né? E essas testificam de mim, mas vós não credes. Quantas vezes nós vemos obras feitas pelo Senhor e a gente também não crê. Você não está sendo um pouquinho judeu? Eu não estou sendo um pouquinho judeu aí, querendo que o Senhor nos dê respostas
rápidas e instantâneas, e ele está fazendo o nosso respirar diariamente e a gente não está percebendo. Respirar é permissão de Deus. Então é isso que ele fala aqui, que tudo que ele mostra que a gente tem que ver como milagres, a gente não está conseguindo. E ele fala, olha, vocês não ouvem porque vocês não são minha ovelha. As ovelhas que foram concedidas pelo meu pai, e as foram dadas à minha mão, e da minha mão ninguém poderá retirar, a não ser o meu pai, porque o meu pai e eu somos um. Então ele fala que, olha, eu e Deus somos um só. Eu sou a pessoa, Jesus é a versão personificada de Deus, né? Vamos colocar assim. É a forma divina, em forma de homem, de Deus. Então ele fala, as ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então quem está ligado a Jesus, quem está ligado a Deus, conhece a voz do Senhor. Conhece quando é Ele que fala. Então não se deixe enganar, não se turva, não precede. E vamos continuar para ver a incredulidade que muitas vezes nós também somos. E no 31 ele continua. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Não precisava só acusar, né? Tinha que apedrejar, né? E isso não acontece comigo e contigo não, né? Será que acontece? Não basta acusação não. Tem gente ainda que lança pedra, né? Normal, tá, irmãos? Se Jesus passou por isso, eu e você também temos que passar. Não se aflige, no tubo do seu coração, não se aflige, porque o Senhor é nosso justificador. Ele é justificador por excelência. Ele é nosso advogado. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas vindas de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Eu tenho mostrado para vocês. Eu tenho mostrado você, Maria, José, Edilane, todo mundo. Eu tenho mostrado boas obras e vocês têm continuado apedrejando Jesus. Ou, como nós dizemos, crucificado, Senhor, todos os dias. Mas por qual da obra você está apedrejando Jesus? Porque a obra que ele fez talvez não foi a que você queria? Pensa nisso. Mais uma coisa para a gente pensar. Respondeu-lhe Jesus... E qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo, não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizei, blasfemas, porque diz sou filho de Deus? Então ele fala assim, ei, eu não sou filho de deuses, com letra minúscula, tá, gente? Deuses. Eu sou filho de Deus, pois a lei chamou deuses aqueles a quem escreveu, a quem a palavra de Deus foi dirigida. Então, a palavra de Deus foi dirigida a homens e muitos chamavam de deuses, tá? E ainda chamam. Lembra como que vocês chamam os evangelistas, tá? Muitos ainda chamam, e isso não é. A palavra de Deus é única. Os evangelhos que foram escritos, os discípulos que tiveram, eles são, sim, pessoas como nós. Eles tiveram a santificação de viver com Jesus e se tornaram santos, como nós também somos santos, se nós seguirmos os mandamentos. Então, nós todos somos santos.
Só que o único santo, 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 triuno, é Jesus, Deus e o Espírito Santo. Não há outro. Aí ele fala: a mim, a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Porém, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Veja o que Deus está fazendo, veja as obras que meu Pai está realizando através de mim. Quando Deus realiza proeza, maravilhas, a gente tem que crer que é Jesus operando. E quando isso é feito pela mão de um homem, ele não tem o poder, mas ele tem uma intimidade maior com o Senhor. Então a gente precisa saber que quando é Deus, Jesus fez ali, ele está falando das obras deles, das maravilhas que ele fez. Hoje continua operando maravilhas? Sim, através de nós. Só que nós não podemos considerar, sim, a não ser o nível de intimidade que nós temos com Deus. Que é jejum, oração e Bíblia. É o Job. Jejum, oração e Bíblia nos leva a ter intimidade com Deus. É mortificar a nossa carne com jejum, é mortificar a nossa carne com oração e mortificar lendo a Bíblia. Aí nos leva ao entendimento. Que mortificando a carne e lendo a Bíblia, a gente chega ao entendimento que o Senhor quer. Então ele fala: se você não acredita em mim, acredita nas obras, para que conheceis então e acrediteis que os pais têm em mim e eu nele, que eu tenho feito boas obras perante vocês. Procurava, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele, e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse era verdade. E há muitos ali creram nele. Então teve uma hora que Jesus também tem que se retirar. Então é uma terceira coisa que o Senhor manda te falar. Se você está sendo apedrejado, acusado, blasfemado, talvez é a hora de você mudar. É a hora de sair de cena, mudar os ares, mudar os horizontes. Isso talvez sirva para mim e para você. Amém? Irmãos, essa palavra é extensa, ela dá uma ministração de 1h30. E olhe lá. Por quê? Eu poderia pegar um versículo e falar sobre versículo, sim, mas o Senhor me manda falar sobre toda a história. Veja se você não também está sendo incrédulo. Se eu também não estou sendo incrédula. O Senhor tem feito boas obras na nossa vida. Agradeçamos sempre. Amém? Vocês têm 3 canais. 3 canais para fazer a boa obra, que é ir pregar o evangelho. YouTube, Face, Instagram. É só compartilhar. Mas faça-se seu coração sentir. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Shalom, Adonai e uma noite de paz.